Olá, irmãos, que a graça de Deus esteja sobre o seu coração, abençoando a sua vida. Eu queria, nesse momento, compartilhar com os irmãos uma palavra que Deus tem colocado no meu coração, algo que Deus tem ministrado. Eu queria compartilhar com você. O texto de 1 Samuel, capítulo 3, versículo 1 e o versículo 7. A parte A do versículo 1 e a parte A do versículo 7. Diz assim: 1 Samuel 3:1. O jovem Samuel servia ao Senhor. E o versículo 7. Porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor. O versículo 1 diz que Samuel servia ao Senhor. E o versículo 7 diz que Samuel ainda não conhecia o Senhor. Será que tem como nós servirmos a Deus sem conhecê-lo? Será que tem como nós servirmos alguém sem conhecê-lo? Parece uma antítese, porque quando nós temos a ideia de que se servimos a Deus é porque de fato nós conhecemos a Deus. A verdade é que nós conhecemos de Deus aquilo que Ele se revela. E o desejo de Deus é que nós tenhamos com Ele um relacionamento que seja íntimo, um relacionamento que seja profundo, ao ponto de conhecermos a Deus e conhecer a Sua vontade sobre a nossa vida. Não podemos viver debaixo de uma situação onde que nós servimos a Deus, só que nós não o conheçamos de fato. Nós não podemos ter simplesmente ideias sobre Deus, nós precisamos ter um relacionamento sincero e profundo para com Deus. Eu vejo que esse é o desejo de Deus para a nossa vida como igreja, como servos, como filhos. E existem meios que nós trilhamos, existem princípios que nós temos que obedecer para que eu venha conhecê-lo. E esses princípios são vários e eu queria compartilhar com você somente 3 desses princípios aqui. É interessante porque o profeta Oséias, ele nos convida dizendo: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor nosso Deus. Conhecimento de Deus, ele não se dá em um dia. Conhecimento de Deus não se dá em 5 minutos de oração ou em um capítulo da Bíblia. É dia após dia que eu venho construindo esse relacionamento, eu venho crescendo nesse conhecimento com Deus. E existem alguns princípios que eu queria compartilhar com os irmãos. O primeiro princípio que me leva a ter conhecimento de Deus é a oração. A oração é o meio mais efetivo de se conhecer, porque é relacionamento. Não é? A forma que nós temos de conhecer o outro é através de relacionamento. A minha oração não é um monólogo, não é um relacionamento onde somente uma pessoa fala e a outra ouve e acabou a conversa e vamos embora. Não, é um diálogo. É onde eu falo e Deus me ouve e onde Deus fala e eu ouço. Deus deseja se revelar para nós. Deus deseja se revelar para a igreja. Deus deseja se revelar para os seus filhos. Ele mesmo disse: clama a mim e eu responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Só que Deus só vai revelar para quem clama. Deus só vai revelar para quem ora. Então nós não podemos deixar de orar. Nós não podemos ter uma vida seca de oração, nós não podemos ter uma vida de oração como se fosse uma obrigação, mas tem que ser algo que venha a partir do nosso coração para que nós possamos conhecê-lo. Então não tem como correr da oração. Se você quer conhecer a Deus, o primeiro princípio que nós temos que obedecer é orar. Certa vez eles chegaram para um grande evangelista que Deus usava muito para operar milagres e perguntaram para ele: olha, quanto tempo que o Senhor passa em oração para Deus te usar desse jeito? E ele disse: eu não oro mais que 10 minutos. E aquelas pessoas ficaram assustadas, dizendo: como que o Senhor não ora mais que 10 minutos? Aí ele continuou e concluiu, dizendo: mas eu também não passo mais de 10 minutos sem orar. A palavra declara que nós devemos orar sem cessar. Jesus, ele tinha uma intimidade tão grande com o Pai. Jesus tinha um relacionamento tão íntimo com Deus, gerado pela oração, ao ponto de um dia Filipe chegar para Jesus e falar com ele: olha, mostra-nos o Pai. E Jesus disse: eu estou há tanto tempo convosco e você ainda me pede para mostrar o Pai? Quem me vê o Pai. Esse é o nível da intimidade do conhecimento que Deus quer liberar sobre nós como igreja, ao ponto das pessoas olharem para você e verem Deus na sua vida. E para isso nós temos que orar. O segundo princípio que nós temos que obedecer para que nós possamos conhecer a Deus é a palavra.
Deus nos deu a palavra como revelação sobrenatural, para que através desta palavra nós tenhamos direcionamento, nós tenhamos um caminho a ser trilhado. Deus não nos criou e nos deixou ao léu. Deus nos deu a bússola. Deus nos deu a palavra revelada sobre o nosso coração. O apóstolo João, lá na primeira carta, no capítulo 2, ele diz assim, olha, nisto sabemos se o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. O meu nível de conhecimento de Deus está atrelado à quantidade de mandamento que eu guardo no meu coração. Então eu vou crescer com Deus através do momento em que eu cresço na palavra. É aqui, não tem outro meio, não tem outra forma de se conhecer se não for através da palavra. A palavra é o meio que Deus criou para que nós possamos caminhar debaixo da sua vontade, debaixo do seu querer e debaixo do seu propósito. Não adianta você procurar em outro lugar. Você vai encontrar na palavra, e a palavra de Deus ela é revelada sobre o nosso coração, e Deus quer trazer esse espírito de revelação e de sabedoria para que quando você lê as Escrituras, os seus olhos possam ser abertos e que você venha ter uma visão nova de Deus. Em nome de Jesus. E o terceiro propósito. Primeiro nós falamos que é através da oração, segundo através da palavra e terceiro através de experiências. Experiências que nós passamos na vida. Problemas, dificuldades, angústias, tudo isso me leva a ter um conhecimento de Deus. Circunstâncias contrárias são favoráveis para que eu cresça em Deus. Circunstâncias contrárias que eu passo na vida são favoráveis para que eu tenha uma nova visão de Deus. E é tão interessante pensar que Deus ele cria situações para se revelar. Deus ele cria situações para se mostrar e Deus age em cima da nossa necessidade. A palavra diz que Deus fechou, Deus cerrou a madre Diana para operar o milagre na vida dela, para se revelar como aquele que faz com que a mulher estéril habite em família. Deus se revelou para Abraão como provedor. Deus se revelou para Moisés como libertador. Deus se revela de acordo com a necessidade. Então Deus cria situações para se revelar, para se tornar conhecido para mim e para você. Então essa circunstância que você tem passado, esse problema que você tem enfrentado, ele tem um propósito só. Que você cresça em conhecimento com Deus. Que você cresça no seu relacionamento com Deus. Que você desenvolva aquilo que Deus colocou na sua mão. Esses são os 3 meios. Mas por que disso? Por que de orar? O porquê da palavra? Qual o motivo que eu tenho passado por isso tudo? Porque Deus quer te usar. Eu tenho aprendido nesses dias que Deus não usa ninguém inteiro. Deus só usa pessoas quebradas. A palavra diz que um coração quebrantado, Deus não despreza. Deus só usou Jacó depois que Deus quebrou Jacó. Deus só usou Jacó depois que Deus colocou Jacó do jeito que ele queria. Então tudo isso que tem acontecido é que Deus está te colocando do jeito que ele quer. Deus está te quebrando para te fazer de novo. Deus não usa pessoas inteiras. Quando nós olhamos para um prédio, nós vemos uma grande construção, nós nem nos lembramos que ali existe um alicerce. E o alicerce, muitas vezes, aquele tubulão, ele é muito fundo. Porque quanto mais fundo for o tubulão, maior é a obra que pode ser construída ali naquele lugar. Assim é no nosso relacionamento com Deus. Quanto mais fundo eu deixar Deus cavar, maior vai ser a obra que Deus vai fazer na minha vida. Quanto mais fundo você deixar Deus cavar na sua vida, maior vai ser a obra que Ele vai fazer no seu coração. Então eu quero estimular o seu coração, eu quero fortalecer sua fé, eu quero liberar essa palavra de esperança sobre o seu coração, dizendo, deixa Deus cavar na sua vida. Dói, é um momento de dor, é um momento de angústia, mas a palavra declara que essa leve, momentânea tribulação que nós temos passado, ela não vai se comparar com a glória que há de vir. Aquilo que Deus vai fazer na sua vida será bem maior do que aquilo que você está passando agora. Então, em nome de Jesus, vamos crescer nesse conhecimento. O mais interessado que o conheçamos é Deus. E Deus quer se revelar para nós como igreja. E que nós possamos crescer nesse conhecimento, nessa revelação e nesse poder de Deus sobre a nossa vida. Eu te abençoo, Deus abençoe sua vida, abençoe sua casa e muito obrigado. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus.